Você se tornou empreendedora. Tive que me tornar empreendedora, né? As pessoas ainda me perguntam, eu preciso dizer, a indústria nacional não tem bonecas negras, 7% das bonecas que são comercializadas são bonecas negras, e as pessoas se chocam com esse número, mas as pessoas não se chocam de entrar numa loja e não encontrar uma boneca negra para comprar. Chega junto para acompanhar a segunda parte da minha conversa com a Jaciana Melquiades. No começo, na primeira parte do vídeo, se você não tiver visto, procura aqui no canal, tá bem bacana. Eu apresentei a Jaciana como historiadora, de fato ela é historiadora, mas nessa segunda parte, como a gente vai falar da empresa que ela acabou criando ali para poder apresentar um mundo mais diverso para o filho dela, o Matias, e para toda a garotada, a gente vai apresentar a Jaciana como empreendedora. Você se tornou empreendedora. Tive que me tornar empreendedora, né? Era uma vez o mundo. É o nome da empresa. Isso. Me conta de onde é que veio esse nome, por exemplo. Esse nome é de um blog que eu tinha em 2002. Eu escrevia poesias e tudo mais. E aí eu postava nesse blog. Só que eu gostava muito desse nome. E quando eu comecei a pensar em profissionalizar Era Uma Vez o Mundo, né, que não tinha nome, eu resgatei o nome do blog, porque ele dava a noção do que eu pensava, né? Do que eu queria criar, que era esse universo lúdico potente para todas as crianças. Né? É um universo diverso, um universo potente, um universo colorido, multiétnico. Inclusive, esse é um questionamento que chega, né? Você só faz bonecas negras? Por que você só faz bonecas negras? Mas jura que alguém ainda sente falta de boneca negra? Hoje em dia, nessa hora, as pessoas ainda me perguntam, eu preciso dizer, a indústria nacional não tem bonecas negras, 7% das bonecas que são comercializadas são bonecas negras, e as pessoas se chocam com esse número, mas as pessoas não se chocam de entrar numa loja e não encontrar uma boneca negra para comprar. Num país de população majoritariamente negra. Num país de população majoritariamente negra. Você falou aí de quando percebeu a necessidade de profissionalizar Era Uma Vez o Mundo, foi exatamente nesse ponto que a gente interrompeu a primeira parte da conversa. O que aconteceu, o que te fez perceber que havia, sim, uma possibilidade, inclusive, de negócio para essa atividade que você começou a desempenhar, para poder apresentar esse mundo pluriétnico para o seu filho? Todas as coisas que eu fazia para o Matias e postava na internet tinha muita repercussão e repercussão positiva, né? As pessoas começaram a comprar. Eu comecei a fazer atividades educativas também em escolas e sentia a necessidade de materiais que dessem suporte às atividades que eu fazia. E percebi que, para além de não ter esse material lúdico, não estou falando só de livro, né? Estou falando de materiais lúdicos para atividades diversas na escola, a gente não conseguia encontrar profissionais que fossem capacitados para fazer aquelas atividades. Então, eu fui enxergando várias possibilidades de atuação, né? Nesse momento eu já estava completamente fora das minhas atividades acadêmicas, mãe, em casa, pensei, isso é uma coisa que eu consigo fazer daqui, né? E aí, aquela maluquice de tirar CNPJ, tentar entender aqueles números e cálculos para ver se o seu negócio é viável, né? Porque isso é importante e isso é uma coisa que o pequeno empreendedor muitas vezes não faz. Ele entra num negócio sem saber nem se ele vai conseguir ter retorno, sem saber se tem mercado, sem saber se as pessoas querem comprar o que ele vai fazer. Então, comecei a fazer algumas validações, né? Mostrar os bonecos, perguntar para as pessoas, formulário, o que você gostaria de comprar, essas pesquisazinhas com amigos. Estratégia que a indústria utiliza, né? Em larga escala. Em larga escala. Você fez já ali no micro. No micro, internet. A internet, ela é muito potente nesse sentido, porque ela permite que da minha casa, com um filho pequeno, eu consiga acessar várias pessoas para entender se o que eu faço é relevante. Porque, assim, por mais bonito que eu ache, precisa ser relevante, precisa ter alguém querendo comprar aquilo, né? E a gente percebe, aí até com as fotos do Matias, tem uma foto dele que viralizou muito, assim, dele com um bonequinho negro do Star Wars. Eu tirei uma foto, postei e aquilo viralizou de um jeito que eu falei assim, olha,
a falta de representatividade nos brinquedos é tão grande que é só isso que explica uma foto, que é só uma foto de uma criança com um brinquedo ganhar essa proporção. Eu vi essa foto muito antes de saber de você, saber da sua história. Que louco, foi um fenômeno mesmo. Sim. Porque eu lembro que naquela época todo mundo no meu feed, no Facebook, estava compartilhando aquela foto, né? E é muito louco, porque assim, eu saio com o Matias em alguns lugares, São Paulo. Se eu estou em São Paulo com o Matias, as pessoas falam, ah, aquele menininho da foto. E eu fico assim, cara, isso é muito, muito louco. Mas isso é um fenômeno que só é possível a gente explicar por conta desse abismo que existe entre as pessoas que existem no Brasil e o que existe para elas comprarem, né? Tá todo a vida real e a prateleira é muito diferente. É muito diferente, muito diferente. E quando você começou essa produção, depois desses estudos, dessas pesquisas ali nesse universo micro, você produzia quantas bonecas, quantos bonecos por mês? Tem ideia, Jaciana? Eu produzia 20, 30. Já era bastante. Já era bastante. Você fazia sozinha tudo? Mas esse é o porém. Eu fazia sozinha. Eu sentadinha na minha máquina de costura que eu ganhei. Isso dá quase um boneco por dia, né? É um boneco. E um boneco que demora a fazer, com uma criança pequena, você tendo que administrar o tempo. Hoje a gente já tem uma equipe de 5 pessoas, olha só. Uma equipe de 5 pessoas e um ateliê que é parceiro nosso, que já entende a metodologia, já entende por que a gente faz esses bonecos, que é importante pra gente, né? Que consegue duplicar a nossa capacidade, né, de produção. Então vocês produzem hoje quantas peças mais? Hoje a gente tem capacidade para 400. Por mês? Por mês. E esses bonecos, além de vender pela internet, você também vende para lojas, já estava me dizendo. Eu não sei se todo mundo pegou o dado que ela disse no começo dessa segunda parte da conversa, que é uma pesquisa que ela revelou para mim aqui no intervalo da nossa gravação, que só 7% das bonecas e bonecos disponibilizados nas lojas brasileiras são negros. Isso é um dado que eu acho que tem que repetir porque é um dado alarmante. E esses 7% incluem as produções da sua fábrica, né? Da que sua é marca. minúscula isso. Pois é, isso é muito revelador. Você tem contato com esse universo desses outros produtores, desses outros fabricantes que também produzem, ou de alguma forma você já foi procurada por fabricantes, por marcas maiores para tentar entender ou para tentar mesmo saber como é que eles também podem entrar nesse mercado, ou não há nem esse interesse? Não, com as marcas menores sim, a gente dialoga, a gente é quase uma rede, né? Tem várias pessoas em São Paulo e em Salvador que fazem bonecas profissionalmente com esse propósito, né, de aumentar a representatividade nas prateleiras. Então eu tenho contato, converso, a gente fala sobre estratégias de como acessar esses espaços, né, lojas, e é muito difícil para a gente, porque a gente, muito pequeno, precisa arcar com toda a estrutura de você mandar uma grande quantidade para uma loja dessas. Então, hoje não é possível a gente mandar para a loja, né? Eu vendo no meu site e comecei a inserir em alguns marketplaces que dão conta de artesanato, que é uma forma de eu alcançar mais pessoas. Tem os clubes de assinatura também, de pessoas que fazem caixas de assinatura, que eu entrei em contato, parcerias, para que essas pessoas distribuam as bonecas, e aí, gradativamente, a gente vai aumentando as vendas e a nossa capacidade de produção. E o alcance, né? Porque isso é fundamental, porque à medida que as pessoas vão conhecendo, vai também aumentando o desejo de você... Aumentando o desejo, que é a pior parte. Que é a pior parte? É a pior parte. Porque hoje a gente tem 2 trabalhos, né? Primeiro, a gente precisa desconstruir a ideia, o desejo do brinquedo que a grande mídia veicula, que é de quem tem dinheiro para pagar uma propaganda num canal desses que crianças assistem, né? Canais de YouTube, inclusive, que recebem, as crianças recebem brinquedos caros para mostrar e são patrocinados. A gente ainda não tem como fazer isso. A publicidade super disfarçada, inclusive, Exatamente. né? Que a publicidade virando criança é proibida no Brasil. É super e no proibido. YouTube é uma terra de ninguém. As crianças, inclusive crianças recebendo, abrindo, os pais explorando essa molecada, enfim, tem outro. Mas é muito louco porque a criança que assiste, ela deseja aquele brinquedo exatamente, e a comunicação feita
não aceite se não for de tal jeito. E a criança, mesmo de 3 anos, já consegue identificar se você tentar dar outra coisa para ela. E ela nem entende que aquilo é uma publicidade. Não. Ela acha que tem um coleguinha, né, que é o youtuber Mirim, Exato. dando uma dica muito Uma bacana dica para ela. Ó, ótima. não cai numa furada, tem que ser esse aqui. Exato. Terrível isso. E aí a gente tem dois dois pais aqui na equipe que estão tensos, tá vendo os dois aqui tensos. A gente tem 2 muros, né? Primeiro, pular essa ideia de que a boneca branca é a boneca desejável. As crianças ainda pegam a minha boneca e acham estranho. Isso eu ia te perguntar. Tem esse retorno? Ah, essa boneca é esquisita, Ela, essa boneca é feia. Ela é esquisita, ela é estranha. Como a gente consegue acessar mães e pais, né? Mãe, ela vem, ela compra. Eu faço uma boneca personalizada que as mães fazem elas, né? Não, eu quero eu, porque nunca tiveram. Então tem uma dor ali. Então, através dessas mães, a gente começa a educar as crianças, né? A mãe se reconhece e ela começa a educar os filhos e as filhas para entenderem o valor que se tem nessa boneca que eu fabrico. Eu tô te ouvindo aqui com atenção e você falou agora, tem uma dor aí nessa mãe que pede para fazer uma boneca nos moldes dela. Na primeira parte da entrevista você falou assim, é muito difícil você crescer sabendo que o mundo, de alguma forma, não gosta, não é feito para você. Essa dor é algo muito recorrente nessa vida, né? Se você estiver pensando da mulher negra, como a gente discutiu também na primeira parte. E desemboca em lugares que a gente nem imagina, né? Talvez você que não é negro, que não é negra, não consiga perceber como isso tem reflexos pela vida toda dessa pessoa, né? Sim. Pensando na minha trajetória, por exemplo, eu cresci dizendo eu quero ser professora. A única pessoa, referência que eu achava o máximo, inteligente, potente, era a minha professora. E ela era uma mulher negra, eu me parecia com ela, óbvio, eu queria ser aquilo. E foi o que eu me tornei. Eu levei um tempo, e é sério, eu fiz terapia para conseguir dizer eu sou empresária. Porque era um lugar que não era para mim. Eu nunca me vi nesse lugar, eu nunca me vi nesse espaço. Qual é a função do brinquedo nesse sentido? Quando você compra uma boneca empresária, uma boneca cozinheira, uma boneca médica, você está dizendo para a criança que se vê naquela boneca, você pode ser. Né? O slogan nosso é brincar é poder. Você cria subjetividades potentes a partir dos brinquedos, onde às vezes o discurso falado não chega. Na criança, o discurso falado não chega necessariamente. A criança se vê, se reconhece e fala, é isso, eu vou ser isso quando eu crescer. Ou eu posso ser isso. Eu sou, antes de qualquer coisa, educadora. Eu faço atividades com crianças e perguntar num grupo de 80 crianças, o que você quer ser? E você ouvir de 40 que não quer ser nada, não quero ser nada. E outros 40, metade quer ser jogador de futebol e a outra metade quer ser, sei lá, dona de casa. A gente percebe que tem um problema aí de representatividade. Eu faço atividades com crianças de periferia, que são grande maioria crianças negras. Se essas crianças não estão querendo ser nada, é porque elas não têm a capacidade de sonhar. E por que elas não têm a capacidade de sonhar? Porque elas não aprenderam que elas podem sonhar. Elas não se veem nos espaços possíveis no mundo, né? E quem não sonha tem mais dificuldade para realizar. Não realiza. Para eu dizer eu sou empresária, gente, não é para mim nunca esse lugar. Eu sou professora. Eu começava as palestras falando eu sou professora. Eu nunca dei aula. Como que eu posso dizer que eu sou professora? Percebe? De carreira, para dizer que eu nunca tive uma turma minha de aluninhos para dizer eu sou professora. Nunca. Então é um processo de construção de uma autoestima que veio sendo negada ao longo da minha trajetória de vida. Mas o bonito é ver que o Matias, que está com 7 anos, já está olhando para esse mundo que você quis apresentar para ele de uma outra forma, entendendo que ele tem um lugar de protagonismo nesse mundo. Querida, muito obrigado, linda trajetória, mais sucesso para Era Uma Vez o Mundo. Olha, você pode pensar que é propaganda, mas não é. Se você ainda não comprou o presente de Natal, dá uma espiada no Instagram dela. É uma dica, super recomendo que ainda dá tempo. E tem mais um aviso, semana que vem, último Chega Junto do ano, quarta-feira, um dia diferente, programa especial
com previsões para 2019. Você vai gostar, sabe? A previsão para aquele artista que você gosta, para aquela cantora, para aquele jogador de futebol, enfim, vai rolar tudo. Não perca, semana que vem, quarta-feira, 7 da noite. Se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber notificação e também comenta, enfim, vai lá procurar o Instagram da Era Uma Vez o Mundo, comenta aqui, compartilha, enfim, faz aquilo de sempre que você sabe, que aqui no Chega Junto tem sempre um bom papo. Beijão, até quarta que vem. Tchau, tchau.